Olá a todos, bem-vindos à apresentação do meu trabalho, que se intitula Classificação de Artigos de Engenharia de Software, uma replicação experimental estendida. Eu sou o Ramon e este trabalho teve como colaborador o professor Alcemir Rodrigues. Aqui está uma breve apresentação sobre mim. Como eu já falei antes, eu sou o Ramon, sou graduando em Ciência da Computação da UESP, no campus Piripiri, e atualmente estou cursando o 7º bloco. Aqui está o roteiro da minha apresentação. Primeiramente vou fazer uma breve introdução sobre o meu trabalho, depois explicar sobre a coleta dos dados, como eu construí o meu dataset, logo após falar sobre como eu fiz o tratamento desses dados, questão de pré-processamento e extração de características. Logo após vou falar sobre a classificação desses dados, que no caso são artigos, e quais algoritmos eu utilizei para fazer essa classificação. Depois vou falar sobre as métricas utilizadas para avaliar os algoritmos de classificação, os resultados, onde eu vou mostrar os gráficos com os resultados de cada algoritmo de classificação, e logo após a análise e comparação com o trabalho original. Como este trabalho se trata de uma replicação, a gente está replicando uma pesquisa original, e no caso buscando novos métodos para melhores resultados. E por fim, a conclusão e trabalhos futuros. Como citado anteriormente, esta pesquisa se trata de uma pesquisa de replicação, e a gente buscou na literatura uma pesquisa onde os autores buscavam classificar artigos de sub-áreas da engenharia de software, usando os algoritmos de classificação 0R, J48 e Naive-Bayes. Como os nossos objetivos, a gente teve o primeiro objetivo, replicar esta pesquisa exatamente sobre as mesmas situações, usando a mesma base e os mesmos algoritmos. E como objetivo principal, a gente teve a implementação de um novo método em busca de resultados melhores, que a gente implementou o algoritmo de máquinas de vetores de suporte, mais conhecido como SVM. Aqui estão as etapas executadas nessa pesquisa. Primeiramente, a gente fez a coleta dos dados, segundamente, o tratamento dos dados, em que se ocorreram as etapas de pré-processamento e extração de características, logo após a classificação, e por último, os resultados e a análise. Bom, da coleta dos dados. Utilizamos duas conferências para realizar essa coleta de dados, a Conferência Internacional de Direito de Requisitos e o Simpósio Internacional de Teste e Análise de Software. A Conferência Internacional de Direito de Requisitos, como o próprio nome já diz, possui os artigos de Direito de Requisitos. O Simpósio Internacional de Teste e Análise, ele possui os artigos de não engenharia de requisitos, e ambas as conferências possuem artigos que são empíricos ou não. Essas são as 4 classes que a gente utilizou para fazer a classificação. E para fazer a rotulação, para sabermos quais eram pesquisas empíricas ou não nessas duas conferências, foram lidos todos os artigos e classificados manualmente um a um. Na parte do tratamento dos dados, foram realizadas 2 etapas, a de pré-processamento e a extração de características. O que é essa etapa de pré-processamento? A etapa de pré-processamento é onde removemos todos os ruídos do texto e tudo que não serve para a nossa classificação, que não influencia em nada para a nossa classificação. Nessa etapa foram passados no texto 3 algoritmos de pré-processamento, que foi o remoção de palavras comuns, que é o Remove Stop Word, do inglês, remoção de caracteres especiais e remoção do radical das palavras, que no caso é o stem, do inglês também, mais conhecido como stem. Bom, nessa parte foram removidos os ruídos do texto e deixado pronto para a parte de extração de características, onde no app a gente utilizou o TF Transform para fazer essa extração de características e o IDF Transform, para assim poder jogar nos algoritmos de classificação. Já no método proposto pela gente, implementado no Python, que foi o SVM, a gente utilizou o Apply Features do NLTK para fazer essa
extração de características para assim jogar nos algoritmos de classificação. Dos algoritmos de classificação utilizados estão eles aqui, que foi o 0R, o Naive-Bayes e J48, esses três implementados no ECA, assim como na pesquisa original, e o método proposto pela gente, que foi o Máquina de Vetores de Suporte, ou SVM, implementados no Python. O 0R. O 0R é um método que serve de linha base para os outros algoritmos de classificação. Por que linha base? Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho duas classes. A classe A se repete, digamos que 65% das vezes, e a classe B se repete 35%. Então, o que o 0R vai fazer nessa classificação? Se colocarmos o 0R para classificar um conjunto de dados desse preço, ele vai classificar 100% da base pela classe que mais se repete, no caso 65%. Assim, ele vai ter um acerto, consequentemente, de 65%, porque ele classificou toda a base com a classe que mais se repetia. Nesse 65%, ele pega como linha base para os outros algoritmos. Digamos que o Naive-Bayes vai classificar esse mesmo conjunto de dados, com a classe A se repetindo 65% e a B se repetindo 35%, e ele só tem 60% de acerto. Então ele vai estar abaixo do 0R e não vai ser um algoritmo útil para esse tipo de classificação. E é assim que o 0R funciona. O Naive-Bayes é um algoritmo probabilístico que se baseia no teorema de Bayes. Já o J48 é um algoritmo de árvore de decisão. E ambos os três foram implementados no ECA, como já citei. Já o SVM, Máquina de Vetores de Suporte, ele é um algoritmo em que ele traça um hiperplano entre uma classe e outra e faz a classificação a partir desse hiperplano. Das métricas utilizadas para avaliar a classificação desses algoritmos, desses modelos, foram a acurácia, a precisão, a revocação e o F1 score. Aqui estão os resultados da nossa classificação. Para realizar a classificação, utilizamos o método de validação cruzada com k-folds e dividimos esses folds em 10, 20, 30 e 40 folds. Bom, a cada interação, tiramos a média dessas execuções e coletamos os resultados por gráfico. Do lado esquerdo a gente pode ver o gráfico da precisão dos artigos empíricos e da direita os artigos de engenharia de requisitos. Nos artigos empíricos podemos notar que a cada divisão de folds a classificação se manteve um pouco instável. Podemos notar um melhor resultado, um melhor desempenho para o algoritmo SVM e o Naive-Bayes, tanto na parte de requisitos quanto na de artigos empíricos. E podemos notar também que a classificação obteve melhores resultados na parte de engenharia de requisitos. Já eu explico o porquê dessa classificação ter sido melhor, quase perfeita, na parte de engenharia de requisitos. Aqui nós temos a precisão, a revocação, que não muda muita coisa, questão dos gráficos, os resultados se mantêm praticamente iguais. Aqui temos o F1 score, que é a média harmônica entre precisão e revocação. E aqui o que mais nos interessa, que é a acurácia, que é o acerto geral de todas as métricas. Podemos perceber que na acurácia, o algoritmo de SVM implementado por nós, o nosso método proposto, se manteve acima dos outros, tanto na parte de empíricos quanto na parte de engenharia de requisitos. E como os outros gráficos já mostraram, os algoritmos na classe de engenharia de requisitos se mostraram bem superiores, tendo uma classificação excelente.
Isso se dá por conta do vocabulário específico dessa área, na engenharia de requisitos e na engenharia de requisitos. Com o vocabulário mais específico, a extração de características é bem mais fácil e os algoritmos vão classificar com muito mais facilidade. Foi essa a conclusão que a gente teve, pois o peso das palavras vão ser bem maiores e, consequentemente, a classificação vai ser mais precisa. Bom, aqui temos a análise e comparação com o trabalho original. Bom, aqui temos os resultados tanto da precisão, quanto da revocação, quanto do F1 Score. Na linha superior, temos os resultados da pesquisa original. Onde existe esse hífen é por conta de que a pesquisa não implementou o algoritmo, que no caso é o nosso método, que é o SVM. E onde existe a interrogação é que a pesquisa implementou o algoritmo, a pesquisa original, e não divulgaram o resultado em seu artigo. Certo, aqui em cima temos os artigos empíricos e aqui os artigos de requisitos, assim fazendo a divisão da tabela entre as classes. Bom, temos a precisão, revocação e F1 Score, mas vamos analisar somente a mais importante, que é a acurácia. Bom, aqui no algoritmo de Naive-Bayes, nos artigos empíricos, a acurácia da pesquisa original foi obtida em 53%, em média, segundo os valores divulgados no artigo. Já a nossa obteve 73% para o Naive-Bayes, 61% para o J48 e 76% para o SVM. O SVM, sim, superando tanto os métodos J48 e Naive-Bayes implementado pela gente, quanto o Naive-Bayes e J48 implementado pela pesquisa original. Na parte de requisitos, como eu já havia citado antes, os resultados foram excelentes, por conta do vocabulário específico da área. Assim, identificado pela gente, essa questão da acurácia está bem alta. Bom, nessa classe, o algoritmo SVM e Naive-Bayes e J48 praticamente obtiveram o mesmo resultado. E os três algoritmos superaram os métodos da pesquisa original. Conclusão e trabalhos futuros. Como conclusão, a gente tirou que os nossos algoritmos, tanto os implementados no ECA quanto no Python, que foi o SVM, o nosso método proposto, superaram os da pesquisa original. Estes resultados se mostram assim por conta da extração de características, que utilizamos os métodos de extração df-transform e df-transform para o ECA, e no Python utilizamos o apply features, como já citado antes, do NLTK, para a extração de características, e logo após jogado no SVM. Bom, o nosso método proposto se mostrou superior aos demais, tanto os da pesquisa original quanto os nossos implementados no ECA, mostrando assim resultados satisfatórios para a classificação, mas mesmo esses métodos se mostrando propícios para a classificação, a gente identifica que ainda há espaço para melhorias, e assim demos início a planejamentos de trabalhos futuros. Como trabalhos futuros, a gente planeja aumentar a base de dados para validar melhor os nossos resultados e utilizar novos métodos para a classificação, como a rede neural ou outros métodos mais atuais. E é isso, espero que vocês tenham gostado do trabalho. Eu agradeço a participação de todos que assistiram e tchau, tchau.